ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Então, Marcelo, vamos começar lá mais uma vez ao lado B da nossa história de disco? Pois é, Gabriel. Estou curioso para poder ver aí, né? Sentir o que você tem nas mãos aí. Traz para nós aí esse lado B, o que você tem aí de bom. Trouxe representantes, não vamos dizer de peso, exatamente como os seus ali, mas alguns representantes que o pessoal com certeza vai gostar de saber. Histórias e uma curiosidade também que eu vou trazer. E no final eu vou reservar uma surpresa para todo mundo aí com relação a um disco raríssimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber, beleza? Eu não tô nem sabendo o que é, hein? Então também vou me surpreender aí no final. A surpresa vai ser para todo mundo. Depois da vinheta a gente volta aqui trazendo um pouquinho mais sobre os meus discos das minhas coleções. Vamos lá. ESG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Então, beleza, agora vamos falar agora sobre a minha coleção. Opa, né? Eu também não sou um colecionador tão, né, como o Marcelo, eu tenho uma coleção menor. Eu acho que, se não me engano, que eu contei, eu acho que são 170 discos, incluindo os que eu comprei, os que eu herdei de família, que é, por exemplo, um como esses aqui, e os que os clientes também me forneceram, gentilmente. Inclusive, se você quiser doar algum disco que esteja ocupando espaço na sua casa que você não gosta, ou não tenha toca-disco, pode vir aqui e deixar comigo que ele vai ficar em boas mãos, tá bom? É até já um convite para você doar os seus discos para mim. Legal. O que eu tenho aqui é a favorita dos brotos, do Isidoro Longano, todo mundo conhece como o Bolão, tá certo? Infelizmente eu não tenho a capa do disco, mas a capa digital vai surgir aí para vocês, tá? E esse disco, Marcelo, tem tudo a ver comigo, porque eu comecei a ouvir os discos com 6 anos de idade nesse disco aqui, nessa vitrola Philips que vai aparecer aí também no fundo, porque eu não tenho mais ela, infelizmente. Então é uma representação de uma época de ouro. Isso aqui foi em 1986 que eu catei essa vitrola. Eu mesmo sozinho comecei a botar ela para tocar. Minha mãe ficou furiosa comigo, porque ela tinha medo que eu quebrasse, né, o equipamento, e era um equipamento delicado, né? Ou então riscasse os discos, né? Sim. Você imagina um cara de 6 anos, um bitelo de 6 anos de idade botando disco para tocar. Dá para assustar os pais mesmo, né? E o Bolão, ele é um representante de tudo que é a cultura, né, brasileira, de jazz principalmente, né? E blues, né? Então, eu tive a oportunidade um tempo atrás de conversar, né, com a neta do Isidoro Longano. A gente nem tocou um projeto junto aí para fazer um pouco da história do documentário dele. Mas eu estou vindo aqui trazer essa representação em todos os sentidos, porque é um artista brasileiro, para mim, na minha opinião e de muitos também, é o maior saxofonista que já teve no Brasil, né? A gente vai colocar um pouquinho aqui de alguns textos para vocês ouvirem, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Ele não é vamos dizer assim, o artista, né, que desenvolveu as músicas, escreveu as músicas, ele representa praticamente as músicas de uma forma instrumental. Então ele tem o jeito dele de representar através do saxofone. Mas as músicas que vocês estão vendo ali, né, nesse disco aqui, elas não foram escritas por ele. São músicas, inclusive, que já tocaram em rádios com outros artistas. Sim. E ele simplesmente passou, né, a versão instrumental. Ele faz a interpretação. Ele faz, né? a interpretação. E muito bem interpretada, né? Isso é muito bom de você trazer, né, esse assunto bem específico do Bolão, porque nós estamos falando de uma história que muitas vezes ela foi esquecida, né? Porque infelizmente nós brasileiros temos, além de termos a memória curta, a gente tem talvez o péssimo hábito de não valorizar, né, o que nós temos de melhor. Exatamente. Então as histórias acabam sendo esquecidas. Então quando você traz o Bolão, né, como fruto ali do seu entendimento musical na sua infância, além de trazer isso que faz parte da tua vida, você está trazendo uma história, então é importante você falar dele. Então eu quis trazer aqui, na verdade, sobre isso. Que aqui esse disco é muito importante para mim, embora ele não tenha capa, mas eu vou cuidar muito bem dele.
Ele não é meu, ele na verdade foi uma herança dos meus pais, né? Na verdade esse disco era do meu tio, que passou para meus pais, que eles tocavam isso aqui, eles tinham um comércio e lá tinha um toca-disco. Então eles botavam uma música ambiente, esse disco veio de lá, tá? Esse disco realmente tem uma história, 1961 esse disco, então não é um disco assim tão novo, não vai achar esse disco em lugar nenhum, você nem tem muitos trabalhos do Bolão na internet, é importante dizer isso. Você tem até alguma interpretação dele naquele Café Concerto, né? Que é aquele programa que tinha na Cultura. Eu cheguei a ver um clipe dele tocando. Acho que uma das últimas interpretações dele antes de ele virar obra. Então, RCA Candem, então, assim, é um selo de peso. O Bolão ele trabalhou não só no Brasil, mas como também na Europa e nos Estados Unidos. Ele tocou em vários locais, né? Vários cafés que a gente falava, né? Por aí. Então, realmente, ele é uma pessoa que tem um artista nato, brasileiro, que a gente tem que valorizar o que é nosso, como o Marcelo disse, e ele está bem representado aqui, e foi aqui que eu comecei. Se hoje o Gabriel trabalha, né, na área de discos, né, de vintage, de concerto, de aparelhos de som, tudo, começou graças a esse senhor aqui, que é o Isidoro Longano. Então a minha homenagem, em primeiro lugar, para ele, e realmente esse disco faz parte da minha coleção. Esse é o disco número 1 do Gabriel, tá? Que infelizmente está sem capa, mas eu vou prover uma capa devida para ele com certeza. Legal, legal. Agora eu vou trazer aqui um outro representante também, da mesma época, só que aí para a colônia portuguesa, ora pois, que eu também sou aí, como se dizem, né, um descendente, né, de português, com sotaque tudo, que está o Roberto Leal. Roberto Leal. Um dos primeiros discos do Roberto Leal, 1973. Sucesso absoluto aqui no Brasil, né? Esse aqui tem o famoso Ó Malhau, né? Ó Malhau, que perdeu as botas, né? O caixeirinho das perninhas tortas, todo mundo, uma casa portuguesa, e também tem uma Rebita, né? Depois nós vamos tocar aí um pouquinho para vocês, né? Também pela RGE, né? E esse é um dos primeiros discos do Roberto Leal mesmo. Pode pesquisar na discografia dele lá, que esse foi o primeiro disco, tá? Além desse eu tenho mais um, que é o 4º disco dele, que tem uma foto dele no Calhambeque. Seria o 4º disco dentro da discografia dele. Mas esse é o número 1 do Roberto Leal. Porque os meus pais, né, meu pai e meu avô, por parte de mãe, meu avô materno, eles são portugueses. Então fazia parte daquele, né, conjunto de passar a família, aí botava um disquinho lá, meu avô gostava muito do Roberto Leal, meu pai também. Então isso aqui já é uma herança de família. Esses dois discos são herança de família. E junto com aquele outro lá do Bolão e este do Roberto Leal, é o que eu passei a minha infância, né, de 1986 até 1992, que foi o período que eu fiquei sentado ali naquela Vitória escutando música quase o dia inteiro. Depois entrou o Atari e me larguei da música, né? Mas tudo começou com esses dois discos aqui, bem representados também. Só falar um pouquinho do Roberto Leal, eu lembro na minha infância, né, muito do Roberto Leal, porque ele ia naqueles programas de auditórios, né, na época, né? Acho que é José Barros, tinha uns programas que eu esqueci. Tinha José, né? Barros mesmo. José Barros, né? Que ele ia nesses programas lá de auditório, Chacrinha, então tudo mais. E tem a música Vira, 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 né? O Vira, Vira. E aí, entre outros grandes sucessos que ele teve aí, então o Roberto Leal ele marcou também um pouco da minha... Bate o Pé. Bate o Pé. Esse outro disco, que é o do Calhambeque, tem o Bate o Pé. Nossa, como hit. Foi um né? clássico, né? Clássico. Então, ele fez parte da minha infância. Uma curiosidade do Roberto Leal é que ele tentou emplacar lá em Portugal, mas infelizmente lá ele não deu muito certo. Só conseguiu mais sucesso no Brasil. Ele mesmo fala isso, em umas entrevistas dele, ele fala, meu público é mais brasileiro do que português. Então é uma prova de que a gente reconheceu, né? Inclusive ele gostava mais, não vou dizer que mais do Brasil que Portugal, mas ele sentia mais à vontade. Né? Aqui onde ele ficou, e se não me engano, acho que ele faleceu aqui. Né? Ele faleceu aqui. É uma pena, mas infelizmente eu gostaria, até tive a oportunidade de conhecê-lo assim, de longe, não pessoalmente, né? Porque pessoalmente é como a gente está assim, tete a tete. Eu iria pedir para ele autografar esse disco que é o número 1, mas infelizmente não teve tempo, né? Não tive como fazer isso, mas senão esse seria um disco autografado sem dúvida nenhuma. Então, esses aqui são os discos 0, né, do Gabriel, são os dos primeiros aí. O início de tudo. O início de tudo. Devido à restrição de direitos autorais das redes sociais, infelizmente não poderemos reproduzir as faixas dos discos aqui comentadas, para não sofrermos bloqueio ou restrições em nossos vídeos.
Porém, convidamos a todos a acessarem o link que deixaremos nos comentários abaixo deste vídeo. Lá vocês poderão acessar o nosso site oficial e haverá um vídeo sem restrição, diretamente da nossa própria plataforma. Lá estarão sendo apresentadas algumas das faixas das obras-primas mostradas neste vídeo. Lamentamos que assim tenha que ser. Acessem o link e curtam amostras das faixas musicais sem censura ou restrições. Alertamos que os vídeos em nosso blog não possuem qualidade HD nem Full HD, mas a liberdade compensa a baixa qualidade. Nos vemos lá e até o próximo vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com